Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do programa Cenário Entrevista. Nós estamos no ar aqui pelo canal 8.2 da TV Onda Digital e também neste momento estamos no ar no nosso canal no YouTube, na TV Cenário Amazônia. Então são duas opções para você nos assistir e o nosso convidado de hoje é mais que especial. Nós temos a honra de contar com a participação de Tenório Nunes Teles de Menezes, mais conhecido como Tenório Teles, nascido em Anorim, interior do Amazonas. Tenório é uma das referências no estado quando o assunto é promoção à leitura e ações culturais. É poeta, ensaísta, dramaturgo, formado em Letras e em Direito pela Universidade Federal do Amazonas, é membro da Academia Amazonense de Letras, professor de literatura brasileira, foi coordenador editorial da editora Valer e atualmente ele atua aí como presidente do Conselho Municipal e Cultura, ou Concultura. Tenório, muito obrigada por aceitar conversar conosco hoje aqui, esse dedinho de prosa quando vem. Eu que agradeço a você, Priscila, pela oportunidade de estar aqui para conversarmos sobre os temas relacionados à cultura, à literatura e à vida também. É muito bom, sempre é bom conversar com você, Tenório, que de vez em quando aí dá a oportunidade da gente conversar com ele nas nossas matérias culturais, nas nossas matérias voltadas aos temas literários, e hoje ele está aqui no Cenário Entrevista. Tenório, eu tenho que começar te perguntando do começo mesmo, como que a literatura ela entrou na tua vida? Ela entrou na tua vida na época do ensino de base, escolar bem pequenininho, ou já foi um encontro mais tardio? Como que o Tenório mergulhou nesse mundo literário? A minha vida ela está dividida assim em 4 momentos assim muito claros hoje para mim. É claro que na época eu não percebia, mas com o tempo a gente vai amadurecendo e vai refletindo melhor sobre os grandes momentos da vida da gente. Os momentos bons e os ruins também, porque a vida de todo ser humano ela é marcada por perdas, né, ganhos, e assim a gente vai se construindo. E eu hoje até concluo que as perdas elas são muito mais determinantes na vida da gente do que, às vezes, os ganhos, né? As perdas é que temperam muita gente e nos fazem amadurecer. Então, o primeiro grande momento da minha vida foi que quando eu nasci no Rio Purus, né, numa região que pertence ao município de Manacapuru, mas passei minha infância no Rio Solimões, na casa dos meus avós maternos, né. E lá nesse lugar, chamado Costa do Cabaliana, foi onde eu aprendi a ler, com 5 anos de idade. Um professor leigo, o Preto Gerdião, ele era chamado dessa maneira porque ele era negro, mas não havia assim, nenhuma conotação pejorativa, era mais a maneira como ele era chamado. Era uma pessoa muito respeitada lá no interior, porque naquela comunidade a maioria das pessoas eram analfabetas e ele era o cara que levava o conhecimento para as crianças. E eu fui estudar nessa escola, não era nem escola, era na sede, não tinha escola na época lá, era onde aconteciam as festas, eles improvisavam e colocavam bancos e as crianças iam estudar com ele no ABC, aquela cartilha de antigamente. E aí foi lá que eu aprendi a ler aos 5 anos de idade. Eu me lembro muito bem do dia que eu aprendi a soletrar, no dia que eu aprendi a juntar. Você lembra? Eu lembro, era uma manhã, e uma manhã de sol, bonita, clara, e eu me lembro que a gente aprendeu a juntar as palavras e aprendeu as sílabas, né? A sílaba. Não, eu já tinha aprendido as sílabas, Beabá, Belborna, FCH e tal. Mas a gente depois foi para juntar as palavrinhas, as palavras, formar as frases. Eu me lembro quando eu formei as primeiras frases, e eu me lembro quando nós saímos lá dessa pequena escola improvisada, as crianças saímos gritando pelo caminho na beira do rio, os nomes das plantas, juntando as palavras. Eu me recordo muito bem até hoje, foi uma grande alegria ter aprendido a ler. E quando eu cheguei em casa, tinha uma Bíblia que ficava numa prateleira bem alta, onde ninguém tinha acesso, porque as pessoas respeitavam tanto que tinham assim uma espécie de veneração e as crianças não podiam chegar nem perto. Criança, o que eu fiz? Coloquei uma cadeira, subi na mesa e peguei a Bíblia. E fiquei lendo aquela Bíblia. Quando a mamãe chegou, que me viu lá com a Bíblia lendo, ela ficou achando que eu estava com brincadeira. E a Bíblia não é uma leitura fácil. Não é. E aí mamãe ficou lá e ela viu que eu estava realmente lendo, li várias passagens para ela, e foi aí que ela, que era analfabeta, não é, tomou a decisão, disse, olha, quando no final do ano, quando terminar o fábrico, porque minha família trabalhava na juta, eu vou para Manaus arranjar um emprego e vou lhe levar daqui para você estudar,
para você ser alguém na vida. Então, esse é o primeiro grande momento da minha vida, não é? E foi por isso que eu estou aqui hoje, porque mamãe, ela queria muito que eu estudasse, já que ela não tinha aprendido nem a ler, né? Quantos filhos eram? Você é filho único? Nessa época eu era o único filho, depois ela teve mais 4, né? E de fato ela fez isso, ela veio para Manaus, arranjou emprego numa fábrica aqui, na Cunha Filho, uma fábrica de cigarro, que existia ali na Cachoeirinha, e depois de um tempo ela foi me buscar e foi isso que me permitiu estudar. Fiz a escola primária em Manaus, fiz o 2º grau, entrei na universidade e isso mudou a minha vida. Então a minha vida é um exemplo muito claro assim do que o conhecimento, do que o acesso à escola pode fazer na vida de uma criança, né? Então, esse foi o primeiro momento. O segundo momento foi que eu tive no ensino médio um professor chamado Valadares, que foi o homem mais apaixonado por literatura que eu conheci na vida. Imagine, ele era um coronel do Exército, isso em plena ditadura, e ele era apaixonado pelos poetas brasileiros, pelos escritores brasileiros, e ele dava aula sobre esses escritores, né, para nós lá, e mais do que isso, ele não só dava aula sobre esses escritores, como ele incentivava a gente a escrever. Foi com ele, no ensino médio, que eu aprendi assim, a escrever poesia. Não é? E eu, que era muito bom em matemática, eu queria ser cientista nessa época. E, por causa desse professor, eu descobri que eu gostava mesmo era de ler e de escrever. Não é? Então, quando eu fui fazer o vestibular, ao invés de fazer matemática, que era um sonho antigo, eu fui fazer o curso de letras, né? Então, isso foi muito importante na minha jornada. Esse foi o segundo momento da minha jornada, segundo momento importante, não é? O terceiro momento, assim, muito significativo foi quando eu entrei para o curso de letras na universidade e eu tive a oportunidade de ser aluno de professores como Antônio Paulo Graça, Marcos Frederico Kruger, a professora Artemis Veiga, Carlos Eduardo, quer dizer, esses professores eles foram determinantes na minha formação. E a partir dessa experiência com esses professores, eu pude, vamos dizer assim, estudar melhor os autores brasileiros, né? Ler os autores realmente fundamentais, Machado de Assis, Guimarães Rosa, Carlos Drummond. Essas leituras foram determinantes na minha vida e me deram uma profunda consciência do que é ser um escritor, afinal de contas, da responsabilidade, porque ser escritor não é uma coisa fácil. Muita gente acha que basta escrever, não, mas não é isso. De forma alguma. É preciso ter a consciência, né, do processo da criação, a consciência criativa, a consciência da linguagem, da palavra e principalmente uma responsabilidade muito grande, porque literatura não é só dizer as coisas como muita gente pensa, né? A literatura é como você diz as coisas, como você escreve as coisas. E eu pude ter essa percepção exatamente com esses professores, que eram professores excepcionais. E o quarto momento fundamental foi quando eu me tornei o editor lá da Valer, que eu publiquei todos os autores mais importantes da literatura aqui do Amazonas e até da Amazônia e do país também. A Valer marcou muito, né, a vida do amazonense. E olha, Priscila, a convivência com esses escritores, para mim, foi uma coisa preciosa, porque quase toda semana eu me encontrava com Luiz Bacelar para discutir literatura, para discutir os livros que ele estava escrevendo ou publicando. Conviver com o Tiago de Mello também foi uma grande experiência. O Tiago mudou profundamente a minha percepção da criação, porque uma vez eu dei um livro para ele ler, para ele dar a opinião dele, e ele levou o livro, depois de uns 15 dias ele voltou com o livro todo retalhado, né? Todo cortado, todo riscado. Na hora eu fiquei assim meio chateado, né? Porque o Tiago quer mudar o meu livro. Aí, quando eu fui olhar as sugestões que ele fez, aquela experiência me deu assim, uma consciência de que escrever é revisar. Escrever é revisar, revisar, revisar. Porque o primeiro texto que você cria, ele é um texto ainda muito ali, imediato, vamos dizer assim, cru. Você vai revisando e você vai encontrando sempre a melhor expressão. Mas você verdade mesmo. Isso é verdade para os jornalistas também, quando faz uma matéria. Exatamente. Então, o Tiago, essa experiência de conviver com esses autores, assim, foi o quarto momento, assim, muito transformador em termos de percepção e também uma coisa, não só essa questão da escrita, você aprende a ler também, porque um dos grandes problemas de quem escreve, e até para quem, isso vale para o escritor, para o jornalista, é que você tem que ser um bom leitor,
tem que saber ler. Ninguém passa impunemente a uma boa leitura. Não, não passa, é impossível. Tem livros que te marcam profundamente. E eu hoje, tanto que eu estou te falando, eu sei exatamente os livros, até hoje, que foram fundamentais na minha vida. Lembro que numa das conversas que você teve conosco aqui com a Cenário, você citou 2, inclusive um você já falou, que foi o Machado de Assis, mas também teve o Érico Veríssimo. Olhar os lírios do campo. Que você, olhar os lírios do campo, que você disse que marcou a tua jornada no âmbito literário e também cultural. Eu gostaria que você comentasse conosco por que esses 2 te marcaram tanto, te transformaram tanto enquanto profissional também da literatura. É assim, eu lembro assim, todos os livros que foram marcantes. E às vezes, alguns desses livros não são nem livros tão relevantes do ponto de vista estético, mas foram importantes, né? Por exemplo, quando eu era criança, assim, pequeno, eu li centenas daqueles livros de faroeste. Sim, coleção técnica, as coleções pequenininhas que vem, né? Eu li, eu acho que... uma leitura rápida. Exatamente, eu li um livro daquele em uma hora e meia, que era pequeno, né? Então, isso tudo foi um estímulo muito grande. Exatamente. As histórias em quadrinhos, por exemplo, eu era apaixonado pelo Flash Gordon, entendeu? Pelo Fantasma, esses desenhos, esses quadrinhos de antigamente, que a gente não vê mais. Isso tudo foi muito importante na leitura. E teve um quadrinho que eu morei com japoneses durante muito tempo na minha vida, né? Até os 11 anos de idade eu morei na colônia japonesa, na estrada Manaus-Taquatiara. Então lá chegavam os livros do Japão. E um desses livros que vinha do Japão se chamava O Lobo Solitário, que é um desenho clássico, é um mangá, né, clássico do quadrinho mundial e japonês. E a leitura, eu não conseguia ler a escrita japonesa, mas as imagens eu conseguia ler. Contavam a história, né? E olha, Priscila, a leitura daquele material marcou profundamente o meu olhar e a minha sensibilidade. Porque o Lobo Solitário, ele é um personagem muito diferente, assim, sabe? Ele era um antigo samurai que tinha caído em desgraça, e no Japão antigo, quando um samurai perdia a importância, ele era abandonado, inclusive, pelo seu protetor, né? Então, ele se tornava uma espécie, assim, de deserdado. E esse Lobo Solitário, ele era um ex-samurai que andava com um filho dele, um pequenininho, empurrando um carrinho. E aí ele encontrava os inimigos em combate e tal. E uma coisa que me chamou muita atenção nesse personagem é que ele era muito silencioso, ele era muito observador, exatamente. E tinha uma coragem imensa, entendeu? Ele não se deixava vencer pelas adversidades. Isso me marcou profundamente e é uma das coisas assim que eu tentei desenvolver ao longo da minha vida, porque para você sobreviver neste mundo, neste planeta, você tem que ter uma capacidade de resistência muito grande. Eu acho que a sobrevivência de qualquer pessoa, em qualquer aspecto da vida, profissional, pessoal, depende muito da capacidade de resistir. Porque você é provado todos os dias, como um bambu na tempestade. Se você não tiver essa habilidade de resistir, e não quebrar, exatamente, você já era, você vai ser vencido pelas adversidades, que são muitas na vida da gente. Então isso me marcou muito. Mas como eu falei, que quando eu li o Machado na adolescência, eu não gostei muito do Machado. Eu achei o Machado um pouco estranho, né? Claro, o Machado não é um autor para um adolescente, o Machado é um autor para um leitor mais maduro. Mas eu li de qualquer modo e gostei da maneira dele de escrever, mas quando eu fui ler já o Machado na maturidade, eu confesso que foi um grande choque. O Machado, ele é talvez o autor mais importante da minha formação, já em termos de maturidade. Porque o Machado é um autor que aborda todos os grandes problemas da humanidade e do ser humano. A maldade, a solidão, a traição, a loucura, não é? As perdas, as dúvidas, as inseguranças diante da vida, não é? A loucura, o desespero humano. Então, porque adolescente eu não consegui perceber muito esses detalhes da obra dele, mas ao ler na maturidade o Quincas Borba, eu confesso que eu fiquei muito chocado. E ainda hoje eu me lembro, às vezes, eu passo por certas experiências na minha vida e eu me lembro do Machado, eu me lembro das coisas que o Rubião, que é o personagem do livro, passou na vida, né? Essa coisa. E é bem atual, né? Exatamente. É atual, quer dizer, ali está a política da época dele, evidentemente, Segundo Império, ali está a questão das relações sociais, ali está a questão da opressão, que era a época da escravidão, então você tem cenas ali que os negros são espancados na rua, é o Machado ali fazendo a sua
crítica à sociedade do seu tempo, né? Então, por isso Machado foi muito importante na minha vida. E o outro autor que foi muito fundamental, assim, na minha adolescência, foi o Érico Veríssimo, com um dos livros dele que não está entre os melhores, mas é um grande livro para um jovem ler, porque ali eu viajei na vida do Eugênio, que é o personagem principal desse livro, que era um menino pobre e que queria muito vencer na vida, queria muito mudar a história dele, e é exatamente isso que acontece. Ele consegue ter essa capacidade de resistir às adversidades, ele consegue se formar, se tornar um médico muito conhecido, mas vive também as suas perdas. A mulher que ele tinha amado, né, que o tinha acompanhado ao longo dessa jornada, no final das contas ele não consegue ficar com ela, fica com a outra pessoa, são os desencontros da vida. Eu fiquei muito frustrado com isso, a gente fica, porque eu estava torcendo para ele ficar com ela, mas esse livro me deu muita força, muito ânimo, né, pela maneira como o Érico escrevia. O Érico é um autor fascinante. Então fica aí a dica, Quincas Borbas e Olhares de Íris do Campo. Para você que leu, pode reler, porque toda vez que a gente relê um livro, a gente tem uma outra perspectiva, né, Tenório? Trazendo para um contexto mais amazônico, eu gostaria que você já falou do Tiago de Mello, mas eu gostaria que você falasse quais são os escritores daqui que você admira, que você consome, que você indica até para quem está nos assistindo, e também passando para além desses escritores para o setor audiovisual. Por quê? Como eu te falei ainda há pouco, antes da gente começar, a galera do audiovisual te tem muito respeito, gosta muito de você e te tem muito como inspiração no setor cultural. Então eu gostaria que você dissesse alguns nomes, tanto da escrita quanto do audiovisual, do fazer audiovisual, que você admira aqui. Olha, nós temos no estado do Amazonas uma tradição que vem de longe, de grandes poetas principalmente, né? E alguns prosadores. Então, entre os poetas assim que eu gosto muito da Violeta Branca, né? Que foi a primeira mulher a publicar no Amazonas, a primeira poeta do Amazonas foi ela, quando publicou em 1935 um livro lindo chamado Ritmo de Inquieta Alegria. Eu gosto muito da poesia dela. Depois desse período, nós tivemos a geração do Clube da Madrugada, né? Que foi fundado em 1954. Essa foi uma geração que deu ao Amazonas os seus maiores escritores. O Clube da Madrugada marcou época. Exatamente. Não tem nada mais importante na literatura do Amazonas do que o advento do Clube da Madrugada, com autores como Luiz Bacelar, que é um autor que eu tenho muito respeito. Tem uma outra mulher do Clube da Madrugada também, que para mim eu reputo como uma das maiores poetas do Brasil, que é Astrid Cabral. Essa mulher, ela é uma mulher que precisaria ser lida. É inexplicável o silêncio em relação à obra dela. Essa mulher é uma grande escritora. Astrid Cabral. Astrid Cabral é uma grande contista, uma grande poeta. Ela escreveu um livro chamado Visgo da Terra, que é um dos livros mais belos da poesia do Amazonas, não é? Eu adoro a obra dela. E entre outros autores, tem um autor muito pouco falado hoje, que é, para mim, o autor mais precioso da literatura do Amazonas, que é o Alencar e Silva, né? O Alencar e Silva é um poeta que faz uma poesia de conteúdo reflexivo, uma poesia espiritualista, e, além de ter sido um grande poeta, era um grande ser humano, né? Eu tive a oportunidade de conviver com ele, e era comovente ver a generosidade, a bondade que ele tinha, né, na relação dele com as pessoas, né? Então, eu gosto muito de um autor do século XIX, um dos autores fundamentais, publicou o primeiro romance aqui do Amazonas e publicou um livro que rivalizava, né, com o próprio José de Alencar no seu Iracema. Trata-se de Cimar, que é um livro que ele fala, sabe de quê? Do conflito entre os portugueses e as populações indígenas da Amazônia na época da colonização. É um livro lindíssimo. E aí, depois dele, tivemos o Álvaro Maia, que é um autor também muito negligenciado, do meu ponto de vista, mas é um grande romancista, com o Beiradão, que é um romance fabuloso sobre a vida interiorana. E gostaria de destacar dois autores, inclusive, que eram jornalistas, especialmente o contista Erasmo Linhares, que foi professor de grande parte dos jornalistas aqui da cidade, que escreveu dois livros de contos, assim, muito importantes, principalmente o primeiro, O Tocador de Charambela. É um livro de contos que eu considero genial, né?
e o Carlos Gomes, que publicou Mundo, Mundo, Vasto Mundo. Então, esses são os autores que eu gosto muito, em termos de literatura aqui da nossa terra. Muito bom, muitas opções aí, o Tenório indicando, então você já vai procurando, já vai vendo o que você encontra nas livrarias, nos sebos que ainda tem na cidade, encontre e aí faça a sua reflexão. A gente volta já já com mais esse papo literário e cultural com o Tenório Teles. Fique aí. Respeito, perseverança e empatia. Essas são algumas das palavras mais buscadas nos dicionários online no Brasil em 2022 e que também fazem parte da nossa jornada diária em busca de um jornalismo cada vez mais especializado. E hoje, queremos agradecer você que é nosso parceiro de leitura, de compartilhamentos, de ideias, de críticas e também da admiração pela nossa Amazônia. Foi um ano de recordes para a revista Cenarium. Alcançamos o Brasil todo e tivemos aumento de 40% na nossa audiência online. Estamos entre os únicos veículos de comunicação do Amazonas com certificações que garantem a nossa técnica e qualidade jornalística em tudo que você lê e vê. Por isso, aqui você sabe, não há espaço para fake news em nenhum dos nossos canais. A Cenarium em todas as suas plataformas, online, revista digital, podcast, TV web e revista impressa. Marcou presença na cobertura das pautas que mais impactaram a sociedade, levando os assuntos de Manaus e da Amazônia para o mundo. Nosso trabalho jornalístico foi destaque em eventos nacionais e reconhecido em premiações. E nossas pautas você já conhece bem. Povos tradicionais, meio ambiente, diversidade, questões de gênero e empreendedorismo. Vamos fechar o ano de 2022 com muita gratidão e lembranças fantásticas, fazendo um jornalismo especializado que você conhece e ama. E o que queremos para o próximo ano? Continuar levando uma mensagem de esperança para pessoas de um futuro mais justo para todos. Olá pessoal, eu sou o professor Tenório Teles, sou escritor, professor de literatura e atualmente estou na presidência do Conselho Municipal de Cultura da cidade de Manaus. Vamos falar hoje sobre os prêmios literários na sua 12ª edição. Os prêmios literários da cidade de Manaus é um dos mais importantes do país. Ele foi concebido pela Prefeitura de Manaus com o objetivo de incentivar os talentos literários, da literatura em geral, o conto, a poesia, o romance, o ensaio, todas as pessoas que escrevem, tanto aqueles que já estão há mais tempo na jornada, como aqueles que estão se iniciando na literatura. A Prefeitura de Manaus fez uma reformulação nos prêmios e desta vez nós contemplaremos 10 segmentos, envolvendo romance, conto, poesia, ensaio, memória, jornalismo. E também conseguimos uma coisa muito importante, que foi unificar a premiação. Antes nós tínhamos uma divisão entre autor local e autor nacional. Os locais recebiam 3.000, os nacionais 5. Agora nós unificamos. As obras vencedoras serão contempladas com R$8.000, para todos os vencedores dos mais diversos segmentos e mais a publicação da obra vencedora, que é, na verdade, o grande prêmio para quem escreve, porque todo escritor, o que ele quer mesmo é ver o seu livro publicado. Então, essa premiação tem esse objetivo. E quem pode se inscrever? Todos aqueles que escrevem, todos aqueles que, de alguma maneira, estão aí na lida da criação literária. E nós esperamos que possamos ter uma boa participação de escritores da nossa cidade e do nosso estado. Profissionais de dança, grafite e outras atividades artísticas comemoraram o lançamento do edital Manaus Faz Cultura 3, que vai contemplar oficinas de atividades culturais da capital amazonense com o valor de R$2 milhões. O edital é viabilizado pelo Concultura,
Conselho Municipal de Cultura e destinado a artistas, produtores e profissionais de diversas áreas. O objetivo é gerar emprego e renda, além de descobrir novos talentos. Nesta edição teremos R$2 milhões que serão investidos em oficinas nas mais diversas zonas da cidade. Porque um dos pontos também da pauta do prefeito é que a cultura chegue à periferia e descubra, evidentemente, novos talentos, novos artistas que estão, às vezes, precisando só de uma oportunidade, só de um empurrão para que eles possam, evidentemente, desenvolver as suas potencialidades. O edital vai contemplar até 100 projetos de oficinas de conteúdo artístico-cultural no valor de R$20 mil cada um. As ações vão ser realizadas em todas as zonas da cidade e também em zonas ribeirinhas localizadas no entorno da capital amazonense. Em 2022, 60 oficinas foram contempladas com o mesmo valor. Uma delas foi o projeto Residência em Dança, que leva formação para jovens a partir de 13 anos e adultos a partir de 18 anos em áreas periféricas da cidade. É um incentivo direto, para a população que anseia por cursos que qualifiquem, que promovam atividades para quem está sedentário, fazer uma atividade e aí vislumbrar um bem-estar para a população e também auxiliar na parte da educação, da formação. O período de apresentação das propostas inicia nesta quarta-feira e vai até o dia 30 de abril deste ano. O edital na íntegra pode ser conferido no site que aparece na tela. E falando em presidência da Concultura, Tenório, a gente quer um pouco saber também desse teu desafio, como tem sido essa tua caminhada frente a essa responsabilidade que a gente sabe que é. Como é que tem sido esses anos, essa jornada aí frente ao Concultura aqui em Manaus? Priscila, essa foi uma das experiências assim, que eu vivi mais desafiadoras. Assim, tem sido, que ainda não acabou. Exatamente. Porque eu sou professor, passei grande parte da minha vida como professor, depois fui ser editor, passei 20 anos como editor na Valer, e a minha primeira experiência assim, na gestão pública foi essa. E para mim foi um grande exercício, tem sido um grande exercício, porque você tem que lidar com muitas demandas, com muita pressão e, ao mesmo tempo, vivendo o desafio de tentar fazer as coisas certas, fazer o que precisa ser feito e da maneira mais correta possível e enfrentando, muitas vezes, muitas incompreensões também. Muitas incompreensões, porque o que ocorre? Existe uma mentalidade no nosso país que a coisa pública não é de ninguém. E se não é de ninguém, então não há limites, não há por que ter preocupação com isso. Só que isso não é verdade. A coisa pública tem dono, é a sociedade. Então, se você é um gestor, você tem que ter todos os cuidados, toda a responsabilidade, principalmente com os gastos, como o dinheiro vai ser gasto, de que forma vai ser gasto, e principalmente a responsabilidade que as pessoas devem ter de considerar o fato de que, se é dinheiro público, as pessoas têm que prestar conta, as pessoas têm que explicar como elas gastaram o dinheiro, como aquele dinheiro foi, de alguma maneira, utilizado. Então, isso tem sido um grande desafio lá, mas a gente tem enfrentado lá buscando esclarecer, conversar, dialogar, e, felizmente, depois de 2 anos, a gente conseguiu chegar ali a um bom termo nesse aspecto. De um modo geral, hoje, todas as pessoas, os artistas, de um modo geral, eles compreendem que esse é um aspecto fundamental. Queres ver um exemplo disso? Quando eu assumi lá, estava em curso o processo da Aldir Blanc, que eu recebi da gestão anterior. E uma preocupação que eu tive foi de ter muito cuidado na hora da prestação de contas. Porque quando a prestação de contas de um dinheiro público não é bem feita, quem é responsabilizado é o gestor. E com essa preocupação eu procurei me acercar de todos os cuidados formais, jurídicos, e procurei conversar com os artistas que à época estavam em processo de prestação de conta, dando as recomendações, dando orientações para que eles prestassem conta de acordo com o que estabelece a legislação, a lei. E isso foi salvador,
porque muita gente achava que não tinha que prestar conta, ou só tinha que mandar o relatório e tudo. O que está acontecendo hoje? Na época eu disse, não, todo mundo vai ter que explicar como gastou o dinheiro, mandar uma planilha de desembolso, um cronograma, explicando tudo direitinho. E houve, a princípio, resistência, mas o pessoal, de um modo geral, mandou, e tanto que nós fomos uma das primeiras capitais a concluir a prestação de contas. Menos de 10% das pessoas ficaram inadimplentes em relação à prestação de conta, a maioria prestou conta muito bem, teve a prestação, a princípio, aprovada ou aprovada com ressalva, e o melhor, sabe qual é o melhor, Priscila? Essa medida, na época que nós tomamos de recomendar que apresentasse pelo menos uma planilha, é que hoje Manaus é uma das poucas cidades que não está tendo que responder processos, os artistas, nos tribunais, porque em outros estados, em outras capitais, em outros municípios, como houve essa incompreensão, não é, de que não precisava prestar conta de nada, o que está acontecendo? Muitos artistas estão sendo chamados pelos órgãos de controle, especialmente o Tribunal de Contas, para explicar os seus gastos. Manaus vai ser uma das poucas capitais em que os artistas não vão ter esse problema. Então, essa é a função do gestor público. Cioso da responsabilidade, dá a orientação correta para que as pessoas não venham ter problema depois. Tá certo. Falando em lei, como você está falando aí, então vamos logo passar para um assunto que é até atual, né? Eu gostaria que você, em resumo, porque a gente sabe que é um assunto extenso, explicasse sobre essa regulamentação que saiu agora da Lei de Incentivo à Cultura, que permite, se eu não me engano, a desburocratização dos projetos culturais. É isso? Em resumo, é isso? Exatamente, Priscila. Nós passamos 1 ano e meio estudando essa lei, que já está aí há algum tempo e nunca funcionou. Nunca nenhum artista conseguiu captar recursos. É difícil mesmo, gente. Exatamente. Muito difícil. E a lei era muito burocrática, muito complicada. Nem o empresário queria participar dela, porque uma das cláusulas da lei era o seguinte, que o empresário que deixar de cumprir algum aspecto dessa lei, ele fica sujeito à auditoria, fiscalização e isso. Como é que tu vai pedir apoio de um empresário e tu coloca lá na lei uma cláusula que ele pode ser penalizado? Então, nós tivemos que desburocratizar tudo, simplificar muito o processo o processo de aquisição, de captação de recursos. O prefeito publicou recentemente o decreto, agora a partir de maio ele já começa a ter seus efeitos tributários, e a nossa expectativa é que todos os anos nós tenhamos entre 5 e 7 milhões de reais para a cultura no município de Manaus. A grande conquista dessa lei, sabe qual é, Priscila? É que antes todo o dinheiro que seria arrecadado na captação, ele ia para o Tesouro. Imagina, o dinheiro vai para o Tesouro, como é que você tira de lá depois? Agora, nessa regulamentação, vai ser criada uma conta para o Fundo de Cultura do município. Então, na hora que o empresário que aderir à lei pagar o seu imposto de ISS, já vai ter ali no sistema de arrecadação da prefeitura uma indicação que daquela nota fiscal, 20% vai para o Fundo de Cultura, para uma conta especial, e 80% vai para o Tesouro. Então, o que acontece? E esse recurso ele é acumulativo. Cada nota que esse empresário pagar vai acumulando. Então, um empresário que paga por ano, por exemplo, R$1 milhão em imposto, significa que 200 mil aproximadamente desse recurso que ele pagou em imposto vai ficar ali naquele fundo para investimento na cultura. Por isso que a nossa expectativa é de 5 a 7 milhões por ano, e o melhor de tudo isso é política de Estado, independentemente do prefeito que estiver na gestão da municipalidade, todos os anos esses recursos estarão lá para financiar projetos culturais. Então, eu com o meu projeto procuro vocês e é bem mais fácil. Exatamente. Vamos abrir os editais, você inscreve, os projetos selecionados, eles vão receber esses recursos e tudo muito mais simplificado. Em menos de 3 meses, depois de fazer a avaliação dos primeiros 3 meses, os projetos contemplados, os proponentes, os artistas vão ter o dinheiro na conta para executar. Bem mais seguro, bem mais explícito. Muito bom. Falando ainda nas atividades do Concultura, na qual você está à frente, Tenório, eu gostaria também de tocar em inclusive, umas pautas que nós nos encontramos, eu fui cobrir, fiquei muito feliz, inclusive, de ver de perto. Dentre as atividades realizadas, está diretamente ligada também
aos artistas indígenas, né? Vocês estabeleceram essa proximidade com os artistas indígenas com a Mostra de Arte Indígena, Exatamente. que foi sucesso, se eu não me engano, é uma das mostras genuinamente indígena, não só de Manaus, mas do Brasil. Explica pra gente o sucesso dessa exposição, porque realmente, quando ela acontece, só se fala nela na cidade, né? Exatamente. Essa é a primeira mostra de arte indígena continuada do país. No país já teve exposições de arte indígena, mas uma mostra perene, anual, essa é a única no país. E foi uma grande satisfação a gente poder criar esse projeto, porque o que acontece? Os indígenas, de modo geral, estavam muito envolvidos em pautas sociais ali, a luta pela sobrevivência, pelos seus interesses e tal. Mas essa mostra permitiu também que nós trouxéssemos para a cena os artistas indígenas. E foi uma grande surpresa, porque descobrimos artistas talentosíssimos, sabe, né, com essa mostra. Lançamos artistas jovens que nunca tinham... O Tuniel Mura, por exemplo, que começou na primeira há 2 anos, hoje já está expondo fora do estado, já está viajando, já está vendendo os seus trabalhos. Isso é muito gratificante. Ano passado tivemos a segunda, que foi um sucesso, mais de 26 artistas indígenas, pintores, escultores, as mulheres, né, que... Teve até moda também, moda, né? indígena, Moda exatamente. indígena, Então foi um sucesso e vou logo te adiantar aqui em primeira mão que agora, dia 19 de abril, vamos ter a festa lá das populações indígenas e vamos lançar o catálogo da mostra do ano passado com o trabalho dos artistas, a biografia dos artistas, para ficar ali como um testemunho, né, como uma memória desse trabalho. E vamos também lançar, dia 19, já o edital para o chamamento para a terceira Mostra de Arte Indígena de 2023. Então foi muito bom isso, muito legal, e porque não foi só essa coisa do reconhecimento artístico, mas foi lançar esses artistas e a partir desse trabalho esses artistas estão conquistando reconhecimento e muitos deles vendendo as suas obras. Tá certo. A gente está assistindo aqui um bate-papo com o Tenório Teles, ele que é um dos principais nomes que promove a literatura e a cultura no nosso estado e também fora dele, porque ele impulsiona outros artistas a viver da sua arte, da literatura ou de qualquer setor cultural na qual ele esteja inserida. Eu peço que você continue aí, que daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco, tem surpresa para o Tenório. Aguardo você. Respeito, perseverança e empatia. Essas são algumas das palavras mais buscadas nos dicionários online no Brasil em 2022 e que também fazem parte da nossa jornada diária em busca de um jornalismo cada vez mais especializado. E hoje queremos agradecer você que é nosso parceiro de leitura, de compartilhamentos, de ideias, de críticas e também da admiração pela nossa Amazônia. Foi um ano de recordes para a revista Cenarium. Alcançamos o Brasil todo e tivemos aumento de 40% na nossa audiência online. Estamos entre os únicos veículos de comunicação do Amazonas com certificações que garantem a nossa técnica e qualidade jornalística em tudo que você lê e vê. Por isso, aqui você sabe, não há espaço para fake news em nenhum dos nossos canais. A Cenarium em todas as suas plataformas, online, revista digital, podcast, TV web e revista impressa. Marcou presença na cobertura das pautas que mais impactaram a sociedade, levando os assuntos de Manaus e da Amazônia para o mundo. Nosso trabalho jornalístico foi destaque em eventos nacionais e reconhecido em premiações. E nossas pautas você já conhece bem. Povos tradicionais, meio ambiente, diversidade, questões de gênero e empreendedorismo. Vamos fechar o ano de 2022 com muita gratidão e lembranças fantásticas, fazendo um jornalismo especializado que você conhece e ama. E o que queremos para o próximo ano? Continuar levando uma mensagem de esperança para pessoas de um futuro mais justo para todos.
Voltamos com o programa Cenário Entrevista, o terceiro e último bloco desse bate-papo muito bom com o Tenório Teles. Tenório, geralmente no terceiro bloco a gente volta com alguma surpresinha para o entrevistado. E antes de você indicar para a gente a sua leitura do dia, eu gostaria que você olhasse ali para aquela câmera, porque ali tem uma pessoa que quer falar com você um minutinho. Bora olhar? Então bora assistir. Vamos ver quem quer conversar com o Tenório. Quando o Tenório Teles nasceu, a mãe dele, por tomar muita água do Rio Solimões, ela colocou o antídoto Amazônia no leite materno do curumim. Quando ele nasce em Anuri, ele passa a ser, a partir desse momento, um cabocão, porque conheceu a realidade do interior do estado do Amazonas e acabou incorporando isso no seu DNA. O escritor Tenório Teles, o poeta Tenório Teles, é uma pessoa que não só tem uma identidade com a Amazônia, como também faz parte da própria Amazônia, né? Aonde ele chegou, o legado que ele deixa culturalmente para esse estado, é um legado que corre nas veias dele. Ele realmente é um ser amazônico por ter vivido esses períodos amazônicos, essas experiências amazônicas, né? E também por ter produzido um conteúdo impressionante dessas nossas histórias, dessas nossas lendas, usando a poesia e muitas vezes fazendo um registro, né, das nossas características mais marcantes. Eu e Tenório somos anurienses, né? Tivemos esse prazer de beber da água do Solimões, de lavar a alma, né, com o que é mais amazônico, que são os rios. Então, a contribuição do Tenório, não só na cultura do livro, não só na poesia, também se vale pelo cinema. Foi através de uma parceria com ele, na Livraria Valer, que deu início ao movimento de cinema digital do Amazonas. O Tenório é um dos padrinhos do movimento de cinema, que começou no ano 2002, na Livraria Valer, e que hoje rende esses frutos, né? Hoje, como presidente do Concultura, é como se fosse um final, né? Um arremate de todo esse contexto cultural, e que assim a gente acaba tendo pelo Tenório um caleidoscópio cultural das leituras dessa nossa Amazônia. Aí as palavras do cineasta e teu conterrâneo Zé Leão. O que você tem a dizer dessas palavras? Olha, gente, eles chamam ele de cabocão, mas aqui entre nós é um tratamento que eles têm entre o Zé Leão e o Céu do Braga, enfim, é um tratamento pessoal deles, então nada pejorativo, só para deixar claro, tá bom? Vamos lá, o que você achou aí das palavras? Olha, eu conheci o Zé Leão quando ele se chamava Júnior Rodrigues. Júnior Rodrigues. E aí aconteceram muitas coisas, eu fui embora para São Paulo, passei 10 anos em São Paulo. Quando eu voltei em 2020, já em 2021, eu reencontrei o Júnior Rodrigues. E eu fiquei surpreso, porque quando eu falei, ô Júnior, como vai? O Júnior morreu. É o finado. É o finado. Agora eu sou o Zé Leão. Tá bom, então. Eu achei que tivesse acontecido alguma coisa, se fosse brincadeira, mas depois me encontrei com ele outras vezes, e aí já era o Zé Leão. De qualquer modo, o nome não altera em nada a pessoa, né? E o Zé é uma pessoa que trabalha muito, né? Um grande trabalhador, um grande batalhador da cultura e do cinema, né? na cidade de Manaus, no estado do Amazonas. Eu tenho muito respeito pelo trabalho do Zé, e principalmente pelo exemplo dele de perseverança, de persistência, e uma grande admiração, principalmente pelo ser humano, né? Porque da mesma maneira que eu conheci o Júnior Rodrigues há mais de 20 anos, uma pessoa que trabalhava muito, uma pessoa muito humilde, ele, quando virou o Zé Leão, não perdeu essas características, né? De trabalhar muito e da humildade. Então, eu tenho muito apreço pelo Zé Leão como pessoa e como artista também. Anuri produz bons artistas, né? Exatamente, somos lá da beira do rio, né? O que é a Amazônia para você? Só para a gente ir finalizando, Tenório, gostaria de saber o que é a Amazônia para você. A Amazônia, para mim, é um mundo de encantaria, né? É um mundo
é um mundo de água, é um mundo de fascínio, é um mundo de inexplicável, né? Um mundo enigmático. Eu passei minha infância na beira do Rio Solimões, convivendo com a grandeza daquele rio, convivendo com a floresta, convivendo com os lagos, com os bichos, trabalhando na terra. Eu comecei a trabalhar com 4, 5 anos de idade, cortando juta com a minha família. Eu cortava juta, cortei muita juta, carreguei muita juta, lavei juta, enfardei juta, né? Menino, porque criança no interior começa desde cedo a ajudar as crianças, né? Então, a Amazônia, para mim, é esse mundo de muita resistência das pessoas, de quem vive nesse convívio com as águas, porque a Amazônia é um universo que ele é regido pelas águas, né? A cheia, a seca, e o homem vai ali se adaptando a essa inconstância da própria natureza. E o mais importante disso é que esse mundo tão avassalador que é a Amazônia também vai forjando o seu habitante. Não é qualquer pessoa que sobrevive na Amazônia. Só sobrevive na Amazônia as pessoas que são forjadas por ela ali, no trabalho, na luta, no convívio com a floresta, com os bichos, com as águas, com a cheia, com a seca. E eu vivi essa experiência na minha infância e depois já um pouco mais crescida. Então, a Amazônia, para mim, é esse mundo de encantaria, esse mundo de mitos, de lendas, e é esse mundo de luta também, a luta do homem para sobreviver nesse embate constante com a natureza. E para finalizar, o que o escritor Tenório Teles tem lido? Eu estou lendo basicamente 2 escritores hoje, por conta do meu trabalho intelectual. Eu estou lendo um poeta brasileiro chamado Murilo Mendes, que tem uma obra maravilhosa na literatura brasileira, uma poesia diferente na literatura brasileira. E estou lendo também um poeta alemão chamado Hölderlin, que é da mesma linhagem do Murilo Mendes. Eles são poetas metafísicos, são poetas que falam do divino, da transcendência nas suas obras. Então, eu estou lendo esses dois autores por conta do meu trabalho intelectual e da minha afinidade, porque eu tenho uma relação muito profunda também com o sagrado, com o divino. Eu gosto muito de Jesus Cristo e tenho procurado cultivar a minha fé e a minha crença no divino. Então, estou estudando esses 2 autores. E nas horas vagas, para relaxar um pouco, eu leio outros livros. E, por acaso, estou lendo este autor aqui, o Ryan Holiday, O Caminho da Coragem. Esse escritor, ele é um pensador contemporâneo que estuda os filósofos gregos estoicos e os romanos também. E eu sou um grande admirador da filosofia estoica, porque eu acho que os estoicos nos ajudam a suportar essas demandas da vida, né? Esses desafios que é viver. E nesse livro aqui ele fala, por exemplo, de um dos principais atributos do ser humano para viver em qualquer lugar deste planeta, que é a coragem, né? Então, eu estou adorando esse livro, estou no final, e eu recomendo esse livro para quem quiser ler um texto interessante, um texto inspirador e motivador, e que nos ajuda também a compreender o nosso papel no mundo, a nossa condição no mundo, porque a condição do ser humano no mundo é uma condição de luta permanente, não é? E só consegue sobreviver nesse embate da vida aquelas pessoas que têm muita coragem, que têm muita sabedoria, que têm muita resiliência, não é? Para suportar as demandas pessoais, sociais, porque a luta não é só a luta contra o mundo, né? Não é só a luta profissional para sobreviver, é a luta contra você mesmo, porque todo ser humano vive as suas crises interiores. Tem dias que você não quer sair para lutar, mas você tem que sair para lutar, para ganhar o seu pão. Tem dias que você quer desistir de tudo, mas você tem que encontrar forças dentro de você para se manter de pé, para se manter vivo. E esses filósofos estoicos, eles ensinam muito sobre isso, né? E tem um desses filósofos, que é o que eu mais gosto, que se chama Epiteto, que foi um filósofo grego que foi levado para Roma como escravo. Então, a tese dele é a seguinte, em resumo, ele diz que na vida existem problemas de 2 naturezas. Os problemas que você pode resolver e os problemas que você não pode resolver. E ele conclui dizendo o seguinte:
Aqueles que você pode resolver, por exemplo, você está com fome, você quer trabalhar, você resolve, você vai comprar comida, vai atrás e resolve. Está tudo certo. Mas aqueles que você não pode resolver, não adianta você ficar lutando contra eles. Você tem que relaxar, passar por cima. É meio aquele ditado de que o que não tem remédio, remediado está. Então, eu gosto muito desses pensadores históricos, e esse autor com este livro também tem me dado muita força para enfrentar as tempestades que eu tenho enfrentado na minha jornada nesses últimos tempos. E eu finalizo aqui com a citação de um poema que ele faz nesse livro. É um poema do Longfellow, que foi um poeta americano. Ele cita esse poeta aqui para ilustrar o pensamento dele, porque o Holiday diz que nesta vida você tem que ser heróico. O ser humano precisa ser heróico para sobreviver. O herói é só aquele que está envolvido com grandes fatos, com grandes realizações. O homem comum é um herói no seu dia a dia, para sair para a batalha, para cuidar da sua família, ganhar o seu pão. Isso é um ato de heroísmo também. O Longfellow diz o seguinte nesse seu poema maravilhoso: no amplo campo de batalha do mundo, no acampamento da vida, não seja como gado estúpido e governado, seja um herói na luta. Nós precisamos ser heróis para viver e para permanecermos aqui nessa nossa jornada que é a vida. Obrigada, Tenório. Maravilhosa essa conversa com você. Quando a conversa é boa, passa tão rápido e a gente quer mais. Infelizmente, a gente tem um tempo estipulado, mas eu espero que vocês tenham gostado dessa prosa aqui com o Tenório Teles. Venha mais vezes aqui conosco. A gente sempre fica muito feliz em recebê-lo. Você é uma pessoa que tem muito conteúdo a compartilhar e a gente fica muito grato na sua participação aqui conosco no Cenário Entrevista, viu? Eu que agradeço. Maravilha. Obrigada. Opa. Saúde e sucesso. A gente fica por aqui, mas semana que vem a gente volta com mais Cenário e Entrevista às 10 da noite. Até lá!